todas e todos, este é o ABDT Memória Viva. Eu sou Rodolfo Pamplona Filho e eu tenho o prazer, o privilégio de apresentar este programa da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, que tem por finalidade mostrar à comunidade jurídica nacional e internacional quem são os nossos membros, conhecer cada um deles, ter a oportunidade de um contato audiovisual. E eu tenho a satisfação de entrevistar, neste momento, um contemporâneo meu, alguém literalmente da minha geração, que eu tive o prazer de acompanhar nos estudos, né? E é hoje não somente meu colega, meu confrade, mas um grande amigo. Senhoras e senhores, com vocês, o magistrado, professor e acadêmico Guilherme Ludwig. Guilherme, que prazer recebê-lo aqui no ABDT Memória Viva. Uma grande saudação a todas e todos. Para mim, meu colega, amigo, confrade, Rodolfo, também é uma satisfação, né, enorme, né, participar desse importante projeto de nossa academia. E eu fico aqui à disposição. Que bom, fico muito feliz. E, querido Guilherme, a gente tem aqui esse momento para que as pessoas conheçam um pouco de você. Eu fico dizendo assim, esse é o momento Guilherme Ludwig por Guilherme Ludwig. Conte-nos onde você nasceu, quais foram as suas referências iniciais, qual foi a questão da sua formação de base. A palavra é sua. Bom, eu sou de Salvador, aqui no estado da Bahia, né? E basicamente quase toda a minha carreira, né, foi aqui, dentro da cidade de Salvador, né? Eu fiz o meu ensino fundamental e médio aqui, né, no Instituto Social da Bahia, em seguida no Colégio São Paulo, né? E agora, curiosamente, eu prestei vestibular para engenharia elétrica, né? Então eu cheguei a fazer 7 semestres de engenharia elétrica, quando então eu me decidi pelo direito, né? Então foi uma decisão é, atrasada, digamos assim, Eu né? queria saber como Cheguei. é que o direito entrou em sua vida. Diga aí. Pois é, na verdade, eu sempre gostei muito do direito, né? E foi um assunto que sempre me atraiu, mas ao mesmo tempo eu tinha muita facilidade com ciências exatas, matemática, física, né, etc. Então talvez naquele momento inicial isso tenha influenciado a minha escolha. Mas com o passar do tempo, né, eu fui amadurecendo, inclusive entrando em contato com diversos amigos que cursavam, né, direito à época, e terminei tomando essa decisão que foi uma decisão então definitiva, né? E aí eu abandonei o curso de engenharia já perto do final, né? E fiz o vestibular para direito na Universidade Federal da Bahia, né? Aonde fiz o curso então em 4 anos e meio, né? Me formei no ano de 99. E a essa altura, né? Eu já era servidor do Tribunal Regional Eleitoral aqui da Bahia, né? Fiz E o como é que concurso o para direito do servidor. trabalho entrou em sua vida? Pois é, o direito do trabalho ele entrou a partir do momento em que eu fiz efetivamente a disciplina de Direito do Trabalho, inclusive com a nossa colega e amiga Angélica, né? Ela foi a minha professora de Direito do Trabalho 1, que era então tirocinista do mestre Rodrigues Pinto, e a partir dali eu comecei a ter um gosto especial pela área trabalhista, que foi se aprofundando. Quando eu terminei a faculdade, eu iniciei uma pós-graduação com o nosso mestre, Rodrigues Pinto, né? E aí foi o laço final, né? Que me envolveu e eu segui na área trabalhista. Então, a partir daí, né? Foram desdobramentos na magistratura do trabalho. Isso que eu queria saber, como é que a Justiça do Trabalho entrou? Você é um magistrado respeitado, líder associativo. Eu queria que você explicasse como é que foi esse seu processo dentro da Justiça do Trabalho. É, eu, particularmente, né, eu sempre tive uma predileção pelo serviço público, né? E unindo o serviço público e direito do trabalho, né, eu teria basicamente duas opções principais, né? Ou a magistratura do trabalho ou o Ministério Público do Trabalho. Fiz os dois concursos simultaneamente, mas o da magistratura foi avançando primeiro e eu realmente acho que é a minha vocação natural mesmo, a magistratura, né? E fui aprovado no concurso de Alagoas e no concurso de Minas Gerais, sendo que esse último foi o que efetivamente me chamou mais rápido. Eu tomei posse, né, e comecei a minha carreira lá no Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região,
onde fiquei cerca de um ano. Depois passei para o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, na Paraíba, por pouquíssimo tempo, e aí cheguei na Bahia, onde estou até hoje, né? E essa sua atuação na magistratura foi dentro da, depois substituto, depois titular, né, mas também na atividade associativa da Matra 5 e da Anamatra, né? Sim, eu lembro que pouco mais de um ano que eu tinha chegado aqui na Bahia, né? A colega Fátima Stern, a nossa saudosa colega, ela me convidou para integrar, né, a nossa Matra 5, já na condição de diretor de prerrogativas, né? E foi um batismo de fogo. E a partir daí eu apenas não estive nas diretorias da Matra 5, exatamente no período que eu tirei para cursar o meu mestrado e o meu doutorado, né? E agora, né, eu estou na Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a ANAMATRA, né, onde eu ocupo nesse momento o posto, né, de diretor de comunicação. Isso é muito importante para mostrar na sua carreira essa ligação e mostra também, foi ótimo você falar isso, porque você fez os seus estudos avançados, né, de pós-graduação estricto sensu, no mestrado e doutorado, na Universidade Federal da Bahia, né, e hoje também atua no magistério concursado na Universidade do Estado da Bahia. Fala um pouquinho disso. Exatamente. Eu sou o que se diria da UFBA puro sangue, né? Que eu tenho a graduação, o mestrado e o doutorado, né? O mestrado e o doutorado eu fui orientado pelo professor Celso Castro, né? A linha foi mais relacionada ao processo do trabalho, né? A aplicação do princípio da eficiência. Tive você, Rodolfo, como meu co-orientador, um grande incentivador, além de professor, né? Um brilhante professor ao longo do curso. E, em seguida, né, agora mais recentemente, eu fiz também o meu pós-doutorado, né, na Itália, na área de direitos humanos e novas tecnologias, né, para complementar Certo. essa E o seu concurso para a formação UNEB? acadêmica. E o seu concurso para a UNEB? Fale também. E em 2013, eu tomei posse lá na UNEB, né, como professor de Direito do Trabalho e Direito da Seguridade Social. A cadeira, né, inclui as duas áreas. Então, hoje, eu leciono para graduação na UNEB as matérias de Direito do Trabalho 1, Trabalho 2, Processo do Trabalho e Direito da Seguridade Social, né? É uma carreira que eu traço ao lado da magistratura, né, e que me traz também grande satisfação, né, de desempenhar. Perfeito. E como a Academia Brasileira de Trabalho entrou em sua vida? Academia, desde que eu entrei, né, na área do direito do trabalho, né, do processo do trabalho, sempre foi um sonho, né, estar ao lado de colegas tão qualificados, juristas tão qualificados como você, como a doutora Lélia, como o nosso amigo Luciano, como o mestre Rodrigues Pinto. Então, vocês sempre foram exemplos para mim, né, de, de estarem, né, nesse sodalício. E eu conversei bastante com o professor Rodrigues Pinto, na época, eu me lembro, né? E resolvi, né, tentar galgar aí uma cadeira, né, ao lado de vocês. E hoje, né, eu tenho a honra e a alegria de fazer parte, né, da nossa Academia Brasileira de Direito do Trabalho. A honra é toda nossa. Quando é que foi a sua posse mesmo? Diga aí para o pessoal. Minha posse foi em fevereiro de 2020, um pouquinho antes Da da pandemia. pandemia, né? Eu consegui ainda que o nosso colóquio fosse presencial antes de todo aquele período nefasto, né, da Verdade. pandemia, em que nós tivemos que manter as nossas atividades todas telepresenciais. Então, Verdade. foi a última chamada para a É posse verdade, né? presencial E naquela época. como o mundo mudou, como o mundo mudou de lá para cá, quantas coisas aconteceram. E talvez essa é a linha da minha pergunta final. Você é alguém que é da minha geração, embora eu tenha sido seu professor, nós somos colegas, colegas de magistratura, colegas de magistério, colegas da academia, colegas do movimento associativo, e nesse ponto eu quero lhe perguntar. Como é que você verifica, como é que você acha, quais são as perspectivas do direito do trabalho, para o Brasil e para o mundo? Olha só, Rodolfo, é uma pergunta Bem bastante ampla. complexa e ampla.
O que eu posso dizer é o seguinte: o direito do trabalho, ele é um direito sempre em mutação, né? Ele tem uma dinamicidade própria e está sempre relacionado a esses grandes avanços tecnológicos e também à dinâmica da própria sociedade, da economia. Então, nós estamos sempre em transformação, né? Daí a importância renovada da academia para entender esse fenômeno que é mutante pela sua própria natureza, né? Então, nós temos aqui no Brasil um marco regulatório que é da década de 40 do século passado e que foi sofrendo profundas transformações, né? A legislação foi se adaptando também a essas novas formas de contrato, né, esse novo sistema produtivo, e eu acho que continuará sendo assim. E é importante que nós aprofundemos estudos, né, reflexões, como vem sendo feito de uma forma muito exitosa, não é, pela nossa academia. Então, eu acho que é um desafio constante, um desafio que estamos passando e teremos outros tantos, né, conforme os cenários vão mudando, né? Não acho que estejamos assim no fim do trabalho, eu não acredito nessa perspectiva. Eu acho que é uma transformação constante, é uma transformação permanente, e é importante que nós estejamos qualificados, inclusive, para trazer subsídios, né, para o executivo, para o legislativo, para o judiciário, especialmente, né? Então, é um papel fundamental que a academia tem diante desse cenário de transformação do direito do trabalho. Concordo integralmente. E meu querido amigo, confrade, colega Guilherme Ludwig, que prazer fazer essa entrevista contigo, realizar aqui este momento no nosso ABDT Memória Viva. Vou lhe dar a palavra para suas considerações finais, né, antes do encerramento. Rodolfo, o prazer, a alegria são todos, né, meus, né, nesse momento. Eu sinto muito orgulho de integrar a Academia Brasileira de Direito do Trabalho e tenho também sempre renovado a minha responsabilidade de estar contribuindo para que ela se engrandeça, né? Seja através do trabalho acadêmico, seja a partir do aproveitamento de todos esses aportes, né, de nossas discussões, tanto na função jurisdicional, quanto na atividade associativa e especialmente na docência. Então, vida longa aí a nossa Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Vida longa a nossa ABDT. E minhas amigas e meus amigos, estamos encerrando mais um episódio aqui do ABDT Memória Viva. Tivemos a satisfação de ouvir o colega Guilherme Ludwig. Aproveite para ver os outros vídeos dessa playlist da nossa academia, nossa ABDT Memória Viva. Veja também as outras playlists, em especial o ABDT Entrevista. E tenha uma oportunidade também de ouvir nas plataformas digitais, o podcast da academia, o perfil do Instagram. E a gente se encontra em outra oportunidade. Até a próxima. Grande abraço.